No vídeo de hoje, vamos estudar os conceitos introdutórios da ondulatória. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Etc. Física. Quem nos fala é o professor Eduardo Campos. E antes de nós começarmos a introduzir o assunto de hoje, quero te fazer uma pergunta. Eu te mostrei alguns vídeos, algumas imagens, uns GIFs, e eu quero que você pare um pouquinho, pause o vídeo e pense o que essas imagens têm em comum. Pausou? Pensou? Se você pensou, todas elas mostram ondas, oscilações, parabéns, é isso aí, você acertou, ok? Então o assunto desse vídeo é a introdução à ondulatória. Vamos entender o que é o conceito de onda, quais são suas principais características. Esse é o primeiro vídeo sobre ondulatória no nosso canal, então ele vai iniciar uma série de vários vídeos tratando do assunto ondulatória, beleza? Então vamos ao que interessa. O que é uma onda, afinal, né? O que é uma onda? Ela é uma perturbação que se propaga através do espaço. Seja esse espaço um meio material ou não, ou seja, ondas também se propagam no vácuo, a gente vai ver isso. Desde o ponto em que é produzido o pulso, seja onde alguém lá faz, aplica uma energia, um pulso, e esse pulso é transportado até o final, só que esse pulso ele transporta energia em momento linear. Ele não transporta matéria. Então imagine uma onda passando pela água ali do mar. As moléculas de água, que estão ali naquela posição, não transitam de posição, elas ficam no mesmo lugar. O que passa por ali é só o pulso de energia, tá? Então uma onda, ela também pode ser considerada, pode ser definida como uma oscilação periódica, ou seja, uma oscilação que acontece, em intervalos iguais, em períodos iguais, ok? Vamos lá, continuando aqui a nossa definição. Então vamos aqui para algumas definições gráficas de uma onda, de como uma onda é representada na física de forma gráfica. Então nós temos aqui uma onda em movimento, perceba que nós temos aqui uma oscilação variando entre vales e cristas. O que é a crista? É quando a oscilação está na parte mais alta da onda. Então a gente chama esse calombinho superior de crista. E o calombinho inferior, que é quando a oscilação está na parte de baixo, nós chamamos de vale, ok? Vale e crista. Bom, a altura máxima atingida a partir do eixo de simetria, que é um eixo central, que divide a onda geralmente em duas partes iguais, geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente nos exercícios e no que é cobrado é assim. Então nós temos aqui um alcance superior máximo e um alcance superior mínimo. Isso nós chamamos de amplitude, E a amplitude está diretamente ligada à intensidade da onda. Então quanto mais intenso for a energia de oscilação dessa onda, mais alto vai ser o vale, ou mais alto vai ser a crista, ou então mais baixo vai ser o vale. E isso, consequentemente, aumenta a amplitude. Então pensa assim, quando você está ouvindo o seu som, está ouvindo lá uma música, quando você aumenta o volume, você vai lá e aumenta o botão do volume, você está aumentando a intensidade, ou seja, a amplitude daquela onda sonora, ok? Então amplitude ligada diretamente à intensidade. Agora perceba, Importante isso. A amplitude, ela não é o valor da distância entre crista e vale, Ela é a distância entre eixo de simetria e crista, ou então a distância entre o eixo de simetria e o vale, ok? Isso é importante para que você não faça confusão aí. Então, se eu medir da crista ao vale, eu tenho 2 vezes a amplitude. Beleza. Outra característica física importante, é o que nós chamamos de lambda.
que é o lambda? É o comprimento, tá, de uma oscilação completa. Uma oscilação completa, ela precisa partir do eixo de simetria, ir até o máximo de crista, voltar para o eixo de simetria, ir para o máximo de vale e voltar de novo para o eixo de simetria. Ele tem que atingir as duas amplitudes, tá? E passar pelo eixo de simetria, sair do eixo de simetria e voltar para o eixo de simetria. Isso configura um lambda, ou seja, um comprimento de onda, tá? Mas nós também podemos medir o comprimento de ondas de outra forma, tá? Perceba que eu também posso medir um lambda medindo a distância entre duas cristas consecutivas, tá? Ou então dois vales consecutivos, olha só, dois vales consecutivos, tá? A distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos também configura um lambda, que é o comprimento dessa onda. Agora perceba, tá? Não é o comprimento total da onda, não é o quanto a onda se propaga, é a distância de uma única oscilação, ok? Isso é importante. Bom, pessoal, estamos aqui no simulador do PET Colorado, é um simulador de pêndulo simples, tá? Eu quero usar esse simulador para discutir com você outra característica importante, tá, das ondas, que está relacionada ao tempo de duração dessas oscilações. Tá? O primeiro desses conceitos é o período. O que é o período? É o tempo de oscilação de uma onda, é o tempo que dura, tá? O tempo total de duração de uma oscilação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar, eu vou adotar aqui 60 graus, ok? Tá aqui paradinho. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha só que essa linha azul está mostrando o que é uma oscilação completa. Parte do centro, volta para o centro e vai para os extremos, tá? Vamos lá, mais uma vez, vai do centro, parte aqui do eixo de simetria, vai para um extremo, passa pelo eixo de novo, vai para outro extremo, volta. Isso é um período. Agora vamos medir o tempo, vamos lá. Tá? Então mediu aí, 60 graus deu mais ou menos um período de aproximadamente 2 segundos, tá? Esse é o tempo total da oscilação dessa onda aí. É um pêndulo, eu posso representar essa oscilação pendular como uma onda também. Bom, pessoal, já entendemos então que o período é o tempo total de uma oscilação completa, e aí nós podemos então entrar na próxima característica física da onda, que é a frequência. A frequência é a quantidade de oscilações em um intervalo definido. E isso faz... Bom, se o período é o tempo total e a frequência é a quantidade de vezes dentro de um tempo, perceba que em um momento o tempo está no numerador, no outro momento o tempo está no denominador. Então isso faz com que essas grandezas sejam inversamente proporcionais. Então, ou seja, período e frequência são inversamente proporcionais. Então pensa assim, que a frequência é o número de voltas, número de oscilações, número de vibrações, número de lambdas, tá? Por um ΔT qualquer, pode ser minutos, horas, segundos, né? Então isso faz com que a frequência seja o inverso do período. Então, frequência é igual a 1 sobre o período. Da mesma forma, o período também vai ser 1 sobre frequência, como está aqui. Eles são inversamente proporcionais e faz sentido. Um é tempo, o outro é variação pelo tempo, ok? Bom, as unidades de medidas do sistema internacional são segundos para períodos, mas aparece também minutos, horas, dias, meses, né? Dependendo do que você está estudando. E a unidade no sistema internacional para a frequência é Hertz, Hz, né? Que é a mesma coisa que rotações por segundos ou oscilações por segundo. Mas também é muito comum, tá, aparecer em exercícios, em questões, o RPM, que são as rotações por minuto. É muito usado na indústria automobilística, por exemplo, ok? Bom, pessoal, para a gente entender melhor, para a gente visualizar melhor, então, todas essas grandezas, eu abri aqui esse simuladorzinho também do PET Colorado, tá? Então, todos esses simuladores que eu estou usando, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você brincar um pouquinho também. É gratuito, tá? É só entrar, acessar e brincar à vontade. Então, nós temos aqui um oscilador, né? Nós temos aqui um eixo aqui, o oscilador, que está fazendo o nosso
a nossa corda aqui vibrar, tá? Então, ó, eu já fiz aqui alguns ajustes, certo? Ó, então, perceba que a setinha, ó, eu deixei uma frequência de 3 Hz, tá? E deixei uma amplitude de 1 centímetro. Perceba, ó, vou colocar aqui no lento, tá? Para a gente ter um pouco mais de tranquilidade para enxergar. Perceba que o nosso oscilador, ó, ele parte do eixo de simetria e atinge, ó, 1 centímetro na reguinha aqui, tá? Porque a amplitude é de 1 centímetro, beleza. Então, como eu estou dizendo aqui, né, regulei aqui uma frequência, outra coisa importante, né, o amortecimento está zero, a tensão está alta, ok? Então, assim, não tem perda de energia, é uma oscilação constante, aí no caso, com uma frequência de 3 Hz. O que isso significa? Que a cada segundo, tá, o nosso oscilador aqui ele tem que ir do eixo de simetria até a crista, voltar para o eixo de simetria, vir para o vale e voltar para o eixo de simetria 3 vezes, ou seja, ele tem que oscilar completamente 3 vezes em 1 segundo, beleza? Então vamos conferir aqui a frequência, vamos lá. Eu vou soltar o nosso cronômetro aqui, ó, bem na hora que a bolinha passar no eixo de simetria, vamos lá? Então vamos contar, ó. 1, 2, 3. Perceba? Deu 1 segundo certinho, tá? Se você acompanhou comigo, você viu que ele saiu do eixo de simetria, voltou, foi para o vale, voltou de novo 3 vezes. Isso deu 1 segundo, então nós temos aqui 3 oscilações num segundo, beleza? Agora nós vamos tentar descobrir aqui qual que é o período. E para isso eu vou fazer o quê? Assim que a bolinha verde passar no eixo de simetria, eu vou soltar o cronômetro. Ela vai para o vale, vai passar para o eixo de novo, ela vai para a crista, passar pelo vale de novo, ir para o vale e voltar. Quando eu voltar, eu vou pausar e nós vamos ver qual que é o período, beleza? Então vamos lá, ó. Perceba, ó, aproximadamente 33 décimos de segundo. Se você dividir 1 por 3, vai dar 0,33333 aproximadamente. Então tá aí. Esse é o nosso período. Uma oscilação dura 1/3 de segundo, tá? E a frequência dessa nossa oscilação é de 3 Hz, ou seja, 3 oscilações por segundo, beleza? Bom, estamos chegando quase ao final da nossa aula, mas agora nós vamos apresentar mais 3 características das ondas que têm mais a ver com o seu comportamento físico, ok? Então, a primeira dessas características é o meio de propagação. Então, só existem 2 tipos de ondas, e essa é a classificação mais fundamental das ondas. Nós temos as ondas mecânicas, tá? Como estão aqui, ou então as ondas eletromagnéticas. Então, as ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para poder propagar o pulso energético. O melhor exemplo, tá, é o som. Você está vendo aqui uma caixinha de som aqui, né? E um ouvido aqui, uma orelha está recebendo esse som. O som é o melhor exemplo. Mas assim, ondas em cordas, ondas no mar, toda onda que precisa de um meio material para se propagar, nós chamamos de onda mecânica. Então é importante você entender até o seguinte: por que você já deve ter assistido algum filme de guerra espacial, ou Star Wars, ou Star Trek, e ali aparecem as naves batalhando no espaço e aqueles sons de explosão, o som da nave. Tudo aquilo é impossível. Por quê? Porque no espaço nós temos vácuo. Então não tem como o som se propagar no vácuo. Tem outro experimento bem bacana também, onde o pessoal pega uma câmera de vácuo, extrai o ar de dentro ali de um pote, de um recipiente, e deixa um celular dentro. Então quando você liga para aquele celular, você consegue ver que ele está acendendo, mostrando que tem uma ligação chegando, porque a onda eletromagnética do sinal do celular passa pelo vácuo, mas você não consegue ouvir o som do ringtone, mesmo com ele ligado com o volume no último. Por quê? Porque o som precisa do meio material, precisa do ar dentro da câmera para poder chegar até os nossos ouvidos, tá? Então, essa é o melhor exemplo de onda mecânica. As outras ondas, tá, que não mecânicas, são as eletromagnéticas, que nada mais é do que a luz, as várias frequências do espectro eletromagnético, as várias formas de luz, e elas não só se propagam no meio material, mas como também se propagam no vácuo. Então toma cuidado, não é que uma se propaga no meio material e outra no vácuo. As ondas mecânicas só se propagam no meio material. As eletromagnéticas se propagam no meio material e também no vácuo, ok? Vamos lá. Próxima característica é sobre o sentido de oscilação, tá? Então nós temos ondas transversais e temos ondas longitudinais.
A onda transversal é aquela em que a oscilação, ou seja, o sentido de oscilação, ele é transversal, perpendicular, ou ele tem uma orientação de 90 graus em relação ao sentido de propagação da onda. Então a onda, perceba que a onda se propaga ali na corda, do sentido esquerda para a direita. Só que a oscilação acontece aonde? Na transversal, tá? Acontece de forma perpendicular à propagação. Na longitudinal, tá? Já é o contrário, aqui seria uma onda sonora, tá? Perceba que nós temos aqui um pulso, né? Nós temos aqui uma espécie de um alto-falante aqui impulsionando o ar, e perceba que as vibrações elas são no mesmo sentido, numa orientação paralela à propagação dessa onda. Então, o ar ele se propaga assim, ó, ele oscila no mesmo sentido e na mesma direção, inclusive, da propagação, tá? Então, essa é a diferença entre as duas. E, finalmente, gente, uma característica relacionada ao formato de propagação. Então, nós temos 3 formatos. É o formato unidimensional, quando a onda se propaga em uma única dimensão. Perceba aqui que eu coloquei um eixo X aqui para orientar. Então, por exemplo, uma onda numa corda, ela se propaga sempre numa linha unidimensional. Agora, imagina que uma pedrinha caindo na água, tá? Esse é um exemplo de uma onda bidimensional. Então, quando você joga uma pedrinha na água, ela se propaga num formato cilíndrico, esférico não, num formato circular, na verdade, tá? Então, ela se propaga tanto no eixo X quanto no eixo Y, como está orientado aqui. E, finalmente, nós temos as ondas tridimensionais, tá? O melhor exemplo é o som também. Então, imagina que, nesse exemplo aqui, nós temos uma fonte de som bem no centro dessa esfera. Então, as ondas elas vão vibrar, o ar vai vibrar no mesmo sentido da onda, né? No mesmo sentido da propagação. Nós sabemos que já vimos que o som é uma onda longitudinal e ela se propaga num formato esférico, é uma esfera que vai se propagando a partir da fonte sonora, tá? Então perceba aqui que ela se propaga no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, beleza? Bom, essa foi a aula de hoje, uma rápida introdução sobre o conceito de onda. Espero que você tenha gostado. Abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir. Abraço!